Olá, meu amigo e amiga. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José, hoje para esse encontro extraordinário, porque você que está sempre comigo sabe que eu sempre entro no ar na hora do almoço e às 17h40, mas estamos aqui hoje em função de um acontecimento inusitado, né, que foi uma entrevista do presidente do partido do senhor Flávio Rachadinha, do senhor Jair Messias Presidiário. Vale lembrar que o senhor Valdemar da Costa Neto é um ex-ladrão. Então, ex-ladrão porque ele já foi condenado por ladroagem de dinheiro público e hoje ele é o líder partidário do clã Bolsonaro. E aí ele veio para uma entrevista na Globo News para tentar limpar a barra do senhor Flávio Rachadinha, que está nos Estados Unidos, para uma viagem, ao que tudo indica, absolutamente fake. Simplesmente para sair dos holofotes e dos questionamentos da imprensa. Mas tem coisa vindo por aí, porque o ex-diretor do BRB, onde Flávio Rachadinha conseguiu um financiamento das Arábias, ele está denunciando aí muitas coisas que vão chocar muitas criaturas que ainda estão pensando em apoiar essa criatura aí, o senhor Flávio Rachadinha. Pois bem, sem mais delongas, vamos entrar aqui primeiro analisando as impressões de pessoas da direita, da extrema-direita, do que foi essa entrevista de Valdemar da Costa Neto, um ex-ladrão, dando conselhos ao criminoso da hora, o senhor Flávio Rachadinha. Vejam só, um ex-ladrão tentando dar conselhos ou tentando dar assessoria ao ladrão atual, né? Porque quem toma dinheiro de um outro ladrão, como é que a gente pode mencionar, né? Enfim. Mas aí, hoje, uma dessas figuras disse isso aqui, ó. A nota que ele solta. Pois bem, estava tudo calmo, tudo tranquilo, a pesquisa mostrou que o efeito não tinha sido grande. Para que o Valdemar foi dar essa entrevista? Ele está empenhado em fazer o Lula ganhar a eleição, Holliday? Porque a entrevista do Valdemar Costa Neto, aliás, eu não consegui pegar no site do G1, eu vou pegar aqui do canal do meu querido amigo Hugo Bandeira, que conseguiu pegar na íntegra, ainda deu algumas enxugadinhas ali, em algumas falas, alguns respiros, né, para ficar ainda mais enxuto. Mas o que o senhor poderia esperar, senhor Pavinato? Um partido liderado por um ex-ladrão, que só pensa em coisas ilícitas e que está ainda sob a investigação no Supremo Tribunal Federal, porque a capivara dele, os crimes dele, o que ele fez durante o período Bolsonaro, as coisas não foram apagadas, não. Enfim, mas é conselho de gente da Orcrim, né? Ai, meu Deus. Olha... Ou ele está realmente indo para a casa do cacique? Olha, eu encontrei o Valdemar algumas vezes e ele próprio comenta, né? Ah, tô ficando velho, não sei o quê. É muito engraçado esses caras que defendem a moral, né? Que defendem as coisas corretas, né? Segundo eles, de repente estarem todos tratando o Valdemar como a pessoa mais honesta do mundo, a pessoa mais íntegra, mas agora colocando alguns tipos de senões em função da sua idade, da sua sanidade mental. Gente, ladrão ou ex-ladrão não esquece os caminhos da ladroagem, não. Daí ele está tentando aí dar conselhos para o senhor Flávio Rachadinha, né? Mas acompanhe aqui comigo, que nós vamos reagir juntos aqui diante dessa entrevista que vai gerar muito material para a campanha. Vamos lá. Eu soube que o Vorcaro e o Flávio Bolsonaro tinham essa relação comercial de negócios pela imprensa? Pela imprensa, nunca soube. E quando nunca o senhor falou. Perguntou para ele, pediu explicações, o que ele disse? Não, ele falou que foi no dia que estourou, nós fomos fazer uma reunião com ele para ver como é que ele ia responder, e aí ele disse que teve porque tinha necessidade de arrecadar para o filme do pai e não tinha opção. Todos os banqueiros costumam ajudar para a produção de filmes. Que interessa. Todos os banqueiros colocam 60 milhões de reais num filme. Eu quero saber onde é que isso aconteceu no mundo, né? Um banqueiro ter feito isso aí. Agora, a fala do Valdemar, você que é mãe, você que é pai, enfim, se um filho seu, se uma filha sua, chega contando esse tipo de história para você, com esse semblante do Valdemar, você acreditaria no seu filho ou daria um castigo para ele, né? Olha, vai ficar de castigo porque está mentindo. E mentir é pecado, é coisa feia. Mas quando a gente fala de um líder de partido político que reúne tanta gente que se identifica com o clã Bolsonaro, a coisa tem uma outra dimensão, né? Mas vamos seguir aqui. Para o banco e para o país. E aí ele
falou que não tinha opção, procurou o Vocaro para receber essa ajuda para poder fazer o filme. E aí o senhor tinha essa explicação dele, e o senhor disse na semana passada, se eu não me engano, na anterior, que foi antes o Vocaro estar exposto como um banqueiro criminoso. Só que depois veio à tona que o Flávio Bolsonaro foi visitá-lo já com a tornozeleira. Como é que o senhor reagiu a isso? Não, eu fiquei surpreso, mas acontece que ele queria resolver o caso do banco, que ele estava devendo, e ele foi falar com o Vocaro. Não achou problema nenhum em falar com o Vocaro, mesmo nessa situação. Mas o que o senhor achou como dirigente partidário? Eu Perguntar isso para um ex-ladrão, né? O que você achou de uma pessoa do seu partido de ir falar com um outro ladrão para tentar tirar dinheiro do ladrão? Eu achei o seguinte, que se ele tivesse pedido Olha a risada do pessoal em estúdio, né? O pessoal não aguenta, né, gente? do dinheiro para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica Federal, isso teria problema, porque seriam órgãos públicos. Mas ele já tinha ajudado a tantos segmentos do Brasil. Não, mas de visitar o Vocaro, estou perguntando que o senhor entende de partido, entende de campanha. Quando o senhor soube que ele foi visitar o Vocaro de tornozeleira, o que o senhor pensou do ponto de vista de desgaste eleitoral? Não, sabia que ia ter um desgaste eleitoral. Nós nem imaginávamos que o Flávio fosse estar um ponto, 2 pontos acima do Lula nesse período. Eu achei que ele ia estar atrás ainda do Lula para recuperar isso aí. Não vai ser fácil. E nós sabíamos que íamos precisar de tempo e de trabalho e ver as propostas que ele vai fazer para a economia do país para poder ultrapassar o Lula. O problema que ele teve não foi nada perto do INSS. Mas eu quero falar disso já, mas quero perguntar para o senhor, se o senhor soubesse de toda essa relação com o Vocaro, o senhor teria topado o Flávio Bolsonaro candidato? Teria topado. Claro. Perguntar para uma pessoa que foi condenada por corrupção qual o problema de ter um quadro do partido dele que quer chegar ao poder conversando com outro ladrão, qual o problema no meio da Orcrim, da ladroagem, não é, gente? Sim, teria topado sim, porque eles não tinham opções. Ele foi procurar opção para poder fazer o filme do pai e não estava conseguindo arrecadação para isso. E como o Vocaro já tinha trabalhado com promoção há muito tempo, promovendo o banco dele, que é normal, ele procurou o Vocaro. Se fosse a oposição dando essa versão, o senhor acreditaria nessas explicações do Flávio Bolsonaro? Lógico. Acreditaria? É muito cara de pau, né, gente? Se fosse alguém que não fosse da Orcrim, estivesse fazendo isso, que ele iria acreditar que a pessoa foi lá pegar dinheiro para fazer filme? Lógico, o Vocaro não tinha problema nenhum quando ele pediu dinheiro pro Vocaro. Mas é que ele foi lá visitar depois, já sabia, né? Foi visitar depois para ver se conseguia o restante do dinheiro, para ver se conseguia... Mas já sabendo que ele era um criminoso investigado, né? Que era investigado, mas não foi... Gente, vocês imaginem só o Valdemar da Costa Neto depondo numa delegacia de polícia, perto de policiais experientes, contando essa história toda, né? É muito cínico, né, gente? É muito cara de pau. Mas calma, estava sendo investigado, não tinha nada, não foi condenado a nada, está sendo investigado. Nós não temos dúvida que ele passou dos limites e foi uma barbaridade o que o Vocaro fez no país, mas isso é normal. O que o Flávio fez é... Ele passou dos limites. Se tivesse roubado alguns bilhões a menos, está dentro do limite, né, seu Valdemar? Gente, é a ótica do ladrão, né? Ou do ex-ladrão. É natural, é a coisa mais normal do mundo. Qual parte? Visitar o Vocaro? Visitar o Vocaro também, porque o Vocaro tinha ajudado ele. E ele queria terminar a relação com o Vocaro. Olha, vai me pagar? Você vai pagar o restante? Dá para pagar o restante? Ou não dá? Mas mesmo sabendo que o Vocaro era enrolado. Sim, fazer o quê? Enrolado. André Sadia até que foi delicada, né? Mesmo sabendo que o Vocaro está enrolado, não. Mesmo sabendo que o Vocaro é um ladrão, é um gangster, é um corrupto. Mas fazer o quê? Investigado preso, né? Tornozeleira, né, presidente? Em casa, tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar. Mas peraí, o senhor está dando uma informação nova pra gente. Ele está dizendo que o Flávio Bolsonaro foi lá tentar saber se dava para pagar o restante. Isso. É isso? Eu penso que sim. Eu não conversei esse assunto com o Flávio. Não, o senhor não depois. conversou com ele? Não. Da visita, não. Da visita, não. Só quando estourou o problema, que nós nos reunimos para ver o que ele ia responder. Então, e nessa ocasião ele falou que foi tentar saber o quanto mais dava para pagar, é isso? Não tocou nesse assunto. Eu só soube depois. Por quê? Eu não sabia disso, que ele tinha voltado Nessa lá. reunião, então, que ele contou pro senhor? Nessa da bancada, que todo mundo... Não. Só soube depois pela imprensa. Mas ele não... Sim, Valdemar, Otávio. Ele não falou na reunião da bancada que ele tinha ido lá... Ele não disse que contou pra bancada? Gente, o pessoal no estúdio, tá todo mundo, assim, claro que eles não falam, né? Mas todo mundo tá com aquele semblante de que tá vendo um criminoso, um cara de pau, um cínico tentando defender um outro ladrão ou ladrões, né? Que foi lá no Flávio Bolsonaro, na versão dele encerrar a relação. O senhor tá dizendo que ele foi lá... Olha o Guedinho rindo aqui, ó. Não sei se dá pra pegar. Tá rindo Então, aqui. O senhor tá dizendo que ele foi lá Tá rindo aqui, ó, bem no cantinho. pedir
para o restante para pagar o filme, certo? De quanto? Qual era o valor? Não sei, não tenho ideia, não conversei com ele esse assunto. Ele não falou também, não quis nem contar de... Não, nem conversei com ele esse assunto mais. O senhor estava dizendo que seria problema se tomasse dinheiro da Caixa e do Banco do Brasil, porque é dinheiro público. Mas foi o PL do Rio de Janeiro que mais botou dinheiro público no Master, quase mais de 1 bilhão. E o que o Flávio tomou do Vorcaro para fazer o filme está em torno ali de 11% do total de dinheiro público que o PL deu para o Master. Se há tanta preocupação de não pegar dinheiro público, por que o PL deu tanto, ainda mais de aposentados e pensionistas, para o Vorcaro? Olha, isso, se eles fizerem errado, vão ter que pagar. Não tenha dúvida disso. Se eles fizerem errado, o Guedinho mandou uma pergunta muito perspicaz, né? Tem que pagar. Tanto que o presidente desse segmento lá no Rio está preso. Vai ter que pagar. O presidente desse segmento significa o PL do Estado do Rio de Janeiro, né? O partido governado ou comandado por um ex-ladrão, um monte de ladrões que estão presos hoje no Rio de Janeiro. Pagar. Eles justificavam que a taxa era muito alta, que eles não podiam deixar de aplicar esse dinheiro. Está errado. Presidente, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Hoje o Flávio Bolsonaro é um candidato que tem o apoio do senhor, é um candidato do Jair Bolsonaro, imposto ao senhor como presidente do partido. E se o Flávio Bolsonaro não conseguir comprovar aquilo que a bancada está pedindo, que esse dinheiro todo do filme foi para o filme, o PL tira ele da candidatura à presidência da República? Não passa isso pela nossa cabeça. Claro. O que é um ladrão? Mesmo acusado de corrupção, apoiando um outro ladrão? Não tem problema nenhum. Mas isso pela perspectiva moral de um ex-ladrão. Gente, a gente tem que falar isso, né? Não tem como aliviar, não. Não dá para adorar a pílula, não. Ele é o candidato, independentemente de qualquer coisa, provando ou não provando, o que o dinheiro foi. Ele é o candidato do Bolsonaro e nós vamos até o fim nessa história. Mas ele é o candidato ele vai do senhor ganhar das também? eleições. Ele é o candidato do senhor também? No meu também, total. Nós queremos que apure tudo, que puna os Mas, presidente, culpados e quem não tem nada a ver com isso e que saia em paz. Mas hoje o caso Master está no colo do Flávio Bolsonaro. Desculpa. Não tem como, porque tem um áudio... Não tem um Flávio? Tem um áudio do Flávio irmãozão. Bolsonaro. Meu irmão tem dinheiro envolvido, tem visita com tornozeleira eletrônica. Hoje, à luz do que se sabe hoje... O caso Master é um caso no colo do Flávio Bolsonaro. Não, e do governo Bolsonaro também. Ele foi autorizado a operar no governo Bolsonaro e tinha uma diretoria do Banco Central corrompida no governo Bolsonaro pelo Vorcaro. Tem saído hoje do em governo relação ao Bolsonaro Flávio. nessa história. Porque o presidente do Banco Central era Roberto Campos, que era um homem honesto, um camarada brilhante, e os dois fiscais, que eram diretores, que eram responsáveis pela fiscalização do banco, já foram punidos. O senhor está separando o governo, mas do Flávio sim. O senhor não tem como. O senhor é um homem da política. Imagine só se fosse um opositor de vocês, um áudio desse aí, meu irmão, tamo junto, e vai visitar em casa de tornozeleira eletrônica, presidente. Depende da situação deles. Eles enviam para os produtores do filme, eles tinham que arrecadar o dinheiro. Ele foi buscar o dinheiro. Você está dizendo que ele foi buscar o dinheiro. Precisava quitar as contas. Não sei se ele foi buscar o dinheiro, ele pode ter ido lá para falar, vem cá, você vai parar de me pagar? Mas como derrapa, né? Que desastre, né, gente? Você tem condições de me pagar? Porque a gente imagina que ele tem dinheiro. E ele não foi condenado, ele não estava nem preso ainda. Mas é Ele correto. tá preso, fraudado, fraudado, você vai cobrar ele. Tornozeleira só. Mas, presidente, me diz uma coisa. Tornozeleira só. Qual que era o interesse, presidente, qual que era o interesse do Daniel Vorcaro em financiar o filme Dark Horse sobre o ex-presidente da República? Qual o interesse dele? Que ele nem queria aparecer, ele queria que o nome dele não fosse veiculado. Alguém que coloca dinheiro para financiar o filme não quer que apareça? Não é estranho isso para o senhor? Não é que não quer que apareça, nunca se preocupou com isso, ele não sabia que ia ser preso. Ele não sabia que ia acontecer isso. Mas por que ele queria colocar dinheiro nesse filme? O senhor disse que se interessava pelo filme, por quê? Porque quer estar bem com a família Bolsonaro. Bolsonaro, nós vamos ganhar a presidência de novo. O senhor disse que não queria conhecer mais ninguém. Gente, olha as respostas mais patifes, né? Então estava comprando um passaporte, né, para ter mais ganhos no governo Bolsonaro, porque ele ganhou muito no governo Bolsonaro, queria ganhar outro num governo a mais da ladroagem. Em Brasília. E o Flávio foi conhecer, quer dizer, já conhecia, mas alguém com tornozeleira. Aí o senhor disse, quem não usa tornozeleira hoje no Aqui não tem Brasil? ninguém Eu de ouvi. tornozeleira. Foi isso? Ué, o Bolsonaro, que é um homem puro, que é um homem de bem, Tá de tornozeleira. tá de Tentou soldar. tornozeleira. Tentou Tá arrancar. de tornozeleira.
Tá de tornozeleira. Então, Isso Vorcar aí- e Bolsonaro, mesma coisa. Tornozeleira para o candidato a presidente da República não é impeditivo, na visão do senhor, para fazer visita e pedir Fazer dinheiro. visita ou campanha. Na Gente, perguntar isso para um ex-ladrão, gente, é complicado. Vai querer que tipo de resposta? situação do Flávio, não, que ele queria terminar a relação. Presidente, uma questão que a gente ainda não falou. Existe um componente nessa história que é o fato do dinheiro que o Vorcaro pagou. Olha o Guedinho aqui. O Guedinho dando risada, né, gente? Meu Deus do céu. Via um fundo laranja ter ido para um outro fundo que é administrado por um advogado de imigração do Eduardo Bolsonaro. Inclusive, na entrevista que o Flávio deu pra gente aqui, ele admitiu que esse advogado pode ter pegado uma comissão. Se isso realmente aconteceu, o dinheiro que era pro filme acabou financiando o advogado do Eduardo. O Eduardo, essa é uma suspeita real. O que o senhor sabe sobre esse contrato? Esse contrato foi mostrado ao senhor? O senhor acha ok o dinheiro ir para um fundo nos Estados Unidos? Não tenho ideia disso, eu só sei de uma coisa. O Eduardo Bolsonaro sempre teve uma vida limpa e sempre foi um camarada decente. E Cada vez que ele fala isso, gente, o pessoal no estúdio fica se segurando para não cair na gargalhada, né? você, para fazer essas coisas dos Estados Unidos, você precisa ter gente para Mas o trabalhar. filme é no Brasil. Mas precisa ter gente paga, são os americanos, né? Mas precisa de um fundo? Não pode o Vorcaro mandar pagar pelo fundo brasileiro? Pela Aí. produtora brasileira? A produtora brasileira tem uma Olha. produtora nos Estados Unidos, tem um correspondente nos Estados Unidos. Eu vou te dizer uma coisa, Malu. Eu não entendo de filme. Mas só entende Não de dinheiro. De dinheiro eu entendo. Então, De dinheiro eu entendo. o senhor mandaria esse dinheiro para um fundo de um advogado do seu irmão? Você está financiando o filme ou está financiando o irmão? Não, o irmão esquece. Esquece Você acha isso. que não tem isso, né? Você já me falou. O Eduardo, esquece. O Eduardo é um cara limpo. A polícia está vida investigando limpa. isso, né, presidente? O Eduardo tá lá se sacrificando, foi para lá para se sacrificar por causa do pai. E só para encerrar, pegar dinheiro com contrato é financiamento. Pegar dinheiro sem contrato é tomação de grana. O senhor já viu esse contrato? Não conheço nada. Nunca. Então, é tomação de grana, né? Você não sabia de nada. Mas depois não ficou sabendo. O senhor está demonstrando muito pouca curiosidade sobre esse caso. Eu estou intrigada com a sua O falta senhor de não quer curiosidade. conhecer mais presidente. ninguém, não quer conhecer, Não quer conhecer o não quer contrato, ver nem não o quer filme. saber o dinheiro. Nem o filme, o senhor quer ver? O senhor quer estudar em 2027, né, presidente? Ah, cara. Andréa, obrigado pelo convite de hoje, hein? Que time que você montou, hein? É o time de sempre. O senhor é assinante da Globo News, Ainda que bem eu que o sei. Valdo tá aqui. Aí ele sai de banda, né, gente? Aí ele sai de banda porque o que mais poderia dizer um ex-ladrão para defender alguém envolvido em ladroagem? Então, gente, você ficou comigo até agora, muito obrigado, tá? Não esqueça de prestigiar o nosso abaixo-assinado, tá crescendo, tá ficando muito legal, tá legal? Que eu coloco sempre no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá bom? Um grande abraço, tenha uma ótima noite, um ótimo dia amanhã, enfim. E vamos seguir em frente na batalha, tá bom? Tchau!